Está no Ain Aleph, Amud Aleph, no Mishnah. Nadra ve'Yarusa. Ela fez um neder, ela está enquanto ela está noiva. E Tgarashaba Bayom, o que aconteceu? Naquele mesmo dia que ela fez o neder, no mesmo dia, ela se separou do noivo. E Tarsaba Bayom, e noivou com outro cara. A filho Lemea, a viu Valacharon me ferina dele. Mesmo que ela fez isso com 100 pessoas, quer dizer, separou, noivou com outro, noivou com outro, noivou com outro, o pai e o último noivo anulam a promessa dela. Zé aclara essa é a regra. Toda que não saiu para o seu Ereshut, ou que ficou bogueret, ou que ela atingiu a maioridade, ou que ela casou, ou que ela se separou, vamos dizer assim, o pai e o último marido, o último noivo no caso, eles que anulam a promessa dela. Porque cada hora que ela saiu, se ela ainda é nará, se ela saiu, se ela se separou do noivado, ela continua com o pai. Então ela não está no próprio chute. Se ela atingir a maioridade, ou se ela casar e sair do pai, depois se separar, ficar só no direito dela, aí já acabou já com ela, eles não podem mais anular a promessa que ela fez antes, né? Entendeu? Vamos lá. No primeiro noivo. Isso. Fala, Gamara. Minana de Arus agora me faz darim chenirul Arus Rishon. A gente sabe que o último noivo ele pode anular a promessa que ela falou quando estava com o primeiro noivo. A Marishmul falou Shmuel Amarekrada no Passu. Vem maior teleixo darei alea. Darim cheio alea kvar. Vem maior teleixo darei alea. Ela está com uma pessoa, ela está com alguém, quer dizer, vem maior teleixo. Um darei alea. E tem nedarim sobre ela. Nedarim que já estavam antes. Fala, Gamara, Tilim Ahadi Milit Sholod Nirul Arus Rishon. נדרים שנראו לראש ראשון לא מעצים יפרו לראש אחרון. Talvez isso aqui é quando o primeiro noivo não ouviu. O primeiro não ouviu, ela fez um neder, ele não ouviu, se separou, veio esse outro noivo e agora é novidade para o noivo ouvir isso. Mas talvez se o primeiro noivo ouviu e não falou nada, talvez o último não pode anular. A Lea craieteira, a Lea que está escrito aqui está mais para falar o quê? Até o que o primeiro ouviu, o último pode anular. Tânia acaba de Shmuel, de uma brada e fala como Shmuel, Naram Erassá viu o Valam Efrindareia Keitzad. Naram Erassá, o pai e o marido, quer dizer, o noivo, eles podem anular a sua promessa como é que funciona. Chamar a Via Beferla, não explicava a Shmuel Shemet. O pai ouviu, cancelou. E o noivo ele não conseguiu ouvir até que ele morreu. Bayom, vai filmar a mim. E ela noivou naquele dia, mesmo se foi 100 vezes, já viu lá. Caramba, meu filho daria assim falar braita. O pai e o último noivo podem anular a promessa dela. Chamava lá, Befela, Velo explicava, Shmuel, de Metabal. Considerava, meu filho, aquilo que gosta de bala. Agora, se foi o contrário, continua a braita. O marido ouviu e cancelou. E o pai não ouviu para cancelar junto, até que o marido morreu. Então o pai volta e pode cancelar pelos dois. Maravilhatan, hen deveria chamar. Assim fala para chamar. Agora, Betireiro Omrim, ele acolhe a feira. Betireiro fala que ele não pode sozinho cancelar. Como é que a minha fiquei? Qual a discussão deles? Beit Shammai sabe na Misheraú e Larus Nitroconales Trecho de Lava. Beit Shammai ele falou que Nedarim também aqueles que foram que o noivo ouviu e que o noivo falou, cancelou, não cancelou, etc. Também são dados para o pai, o Reshu, depois que o noivo morreu, mesmo que ele já tenha ouvido, cancelou, ou que ele confirmou, tanto faz. O Megas Gaias. E agora ele pode cortar completamente dele. Betireiro sabe, a viúva lá, a Haron, meu filho dele. Betireiro fala, não, o pai e o último noivo, eles que podem cancelar o neder. Veló Megas Gaias. E ele não corta. E sim, ele enfraquece, né? E eu falo com ela, Gerushin Gishtikadami, que é a camada. Pergunta como é o seguinte: a mulher se separar dele, do noivo, do marido, é como se ele tivesse ficado quieto, e se ele voltou com ela no mesmo dia,
ele pode agora falar que aquele Neder está cancelado porque ele não falou nada. Ou é como se confirmasse o Neder. E agora quando voltar ele não pode mais cancelar. Lemai na Fkamina fala qual a diferença prática. Que quando Shnadra vai chamar Balá Begashá, Veadra Biome. Ouviu, o marido ouviu a promessa dela, se separou, eles voltaram, fizeram lá, conseguiram fazer ali um shalom ali, eles voltaram, se casaram de novo no mesmo dia. E a Mara que esticar dames, viu lá como se tivesse ficado quieto, mata se meio falar, ele pode cancelar. E a Mara que acamar dame, não mata se meio falar. Você vai lá que é como tivesse concordado. Então ele não pode cancelar. Aí bem tá mudado. Tashma. Fala com Mará. E matai a mão no meio da bala de quando que a gente falou que se o marido morreu, vai ser dado a permissão para o pai cancelar o Neder? Bismante que não chama bala. Quando o bala não ouviu. Ou chamava Efer, ou que ele ouviu e cancelou. Ou chamava Shadá, como é do meu. Ou que ele ouviu e não falou nada. E morreu naquele dia. Veio a Marta Gerushin que esticadamu. Se você falar que Gerushin se separou, é como ficar quieto, Litninami ou chamava Geresh. Deveria estar na Braita. Também o caso dele ouviu e ter se separado. Está falando que ele ouviu e morreu. Está falando que ele ouviu e cancelou. Está falando que quando ele não ouviu, aí que o pai ainda pode cancelar. Mas se ele tivesse confirmado, não. Agora, por que ele não falou se ele ouviu e separou? Que continua ali pendurado do pai para o pai cancelar. Vai ver que quando ele ouviu e separou, não continua ali para o pai cancelar. Porque vai ver que isso aqui é como confirmação, não como se ficar quieto. Me delotaniache. Para mim, ele não quer acamar. Então isso aqui é como se tivesse confirmado. Fala, se você quiser me falar sobre o começo da Braita, já que não está escrito aqui, prova que é confirmação, eu vou te falar do final, e não está escrito do final, vou te provar que como se tivesse ficado quieto. Ima Seifa, Avalim chamava que se ele ouviu e confirmou, ou chamava Shatak, o Medbayom Shalacharav, ou que ele ouviu, não falou nada, e morreu no dia seguinte, quer dizer, passou o tempo dele cancelar, o pai não pode mais cancelar. Havia Marguerite Kakamadam, ele tem me chamava Geresh. Se fosse como confirmação, deveria ter falado. Geresh se fosse confirmação, deveria ter falado, olha, separar foi confirmação. Se ele ouviu, separou. Ela me deu a Kataniaka, chama me Geresh Kistikadam. Se não falou aqui, parece que é como se ficar quieto. Então, se você for ver, não está falando no começo da Braita como se tivesse confirmado. No começo da Braita fala sobre quando o pai ainda pode cancelar. E nesse caso falou que pode cancelar, então deve ser confirmado. Por outro lado, no final da Braita que fala quando o pai não pode cancelar, também não fala. Também fala como esticar. Então, fala com ela. Ela me deu a Kataniach, mas me dá que eles tinham que esticar. Então você não tem a prova dessa Braita. Ela me raleika lemishma mina. Ireisha davka nafsi seifa mishum ireisha. E seifa davka nafsi tireisha mishum seifa. Daqui não tem como provar se é como esticar, Gerushin é como ficar quieto, ou é como confirmar. Se fosse do começo, eu ia falar que é como ficar quieto. Se fosse do final, eu ia falar que é como confirmação. Tá,